Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje nós estudaremos os alucinógenos. Substâncias alucinógenas são substâncias químicas que produzem mudança na percepção, no pensamento e no estado de ânimo. Portanto, elas provocam alucinações, por isso esse nome alucinógenos. As substâncias alucinógenas também são conhecidas como substâncias psicodélicas, substâncias psicomiméticas, substâncias psicodislépticas ou substâncias ilusiogênicas, ou seja, que produzem ilusões. As substâncias alucinógenas, elas são capazes de produzir alucinações em todos os sentidos. Elas são capazes de produzir alucinações visuais, alucinações auditivas, alucinações olfativas, gustativas e até alucinações táteis. Referente à classificação dos alucinógenos, os alucinógenos são classificados de acordo com sua semelhança com a estrutura química básica de alguns neurotransmissores do nosso organismo. Portanto, os alucinógenos podem ser classificados em, primeiro, alucinógenos semelhantes a catecolaminas, que são aqueles alucinógenos cuja estrutura básica química sua são semelhantes à noradrenalina. Percebam que, por exemplo, a mescalina, que é um alucinógeno extraído de um cogumelo, possui a estrutura química básica semelhante à estrutura da noradrenalina. Um outro exemplo de alucinógeno semelhante à catecolamina é a miristicina. Percebam que a miristicina, que também é extraída de um cogumelo, tem sua estrutura química central semelhante à estrutura química da noradrenalina. Um outro exemplo de alucinógeno semelhante a catecolaminas é a elemicina. A elemicina também tem estrutura química central da sua molécula, muito parecida com a estrutura da noradrenalina. Esses são, portanto, os alucinógenos semelhantes a catecolaminas. Seguindo nessa classificação, nós temos também os alucinógenos que são conhecidos como alucinógenos semelhantes à serotonina, ou 5-HT, ou 5-hidroxitriptamina. Esses alucinógenos têm a estrutura química básica muito parecida com a estrutura da serotonina. Como exemplo de alucinógenos semelhantes à serotonina, ou 5-hidroxitriptamina, nós temos, por exemplo, a dimetiltriptamina. Notem que a estrutura da dimetiltriptamina é semelhante à estrutura da serotonina. A dimetiltriptamina é extraída de uma planta chamada chacrona, uma planta que geralmente é muito comum na região amazônica. Um outro exemplo de substância alucinógena semelhante à serotonina é a bufotenina, que é extraída da pele de um sapo também da região amazônica. Notem que a bufotenina também tem uma estrutura química semelhante à serotonina. Um outro exemplo de alucinógeno semelhante à serotonina é a psilocina. A psilocina também tem uma estrutura semelhante à serotonina. Outro exemplo de alucinógeno semelhante à serotonina é a psilocibina, também extraída de um cogumelo. A psilocibina também tem uma estrutura química semelhante à serotonina, como vocês podem notar.
Um outro exemplo de alucinógeno semelhante à serotonina é o LSD, o famoso LSD, ou dietilamida do ácido lisérgico. Notem que o LSD também possui uma estrutura química semelhante à serotonina. Esses, portanto, são os principais exemplos de alucinógenos classificados como alucinógenos semelhantes à serotonina. Seguindo nessa classificação, nós temos ainda os chamados alucinógenos anticolinérgicos. Esses alucinógenos têm a estrutura química básica parecida com a estrutura da acetilcolina. Os principais exemplos dessa categoria de alucinógenos são a atropina. Notem que sua estrutura química básica é parecida com a da acetilcolina. E também a escopolamina. Notem que também a estrutura da escopolamina é semelhante à da acetilcolina. Quando nós estudamos na toxicologia substâncias alucinógenas, a principal substância estudada é o LSD, a dietilamina do ácido lisérgico. O LSD é uma substância semissintética derivada de um alcaloide chamado ergotamina. A ergotamina é extraída de um fungo do gênero Clavíceps que contamina as plantações de centeio e também as plantações de trigo. Esta é a ergotamina. A partir da ergotamina, é possível sintetizar o ácido lisérgico. O ácido lisérgico mais a dietilamina forma o LSD, ou dietilamida do ácido lisérgico. Inicialmente, essa substância foi estudada para tentar-se ter fins terapêuticos no sistema nervoso central. Posteriormente, descobriu-se que ela não tinha nenhuma capacidade de curar doenças do sistema nervoso central. Por isso, seu uso terapêutico foi descontinuado. Referente ao padrão de uso do LSD, geralmente o LSD pode ser utilizado por via oral, mas também por via sublingual. Além disso, os selos também podem ser utilizados. Selos impregnados com essa substância podem ser colados na pele. E aí, como essa substância ela é bem absorvida pela pele, ela também pode ser utilizada de acordo com essa forma, por esse padrão de uso. Geralmente, doses iniciais em torno de 25 a 50 microgramas de LSD são suficientes para provocar os efeitos alucinógenos. O LSD é uma substância que desenvolve rapidamente a tolerância. Portanto, após poucos dias de uso, a dose necessária para se ter esse efeito alucinógeno inicial pode chegar a cerca de 300 microgramas. Portanto, o LSD ele desenvolve um fenômeno chamado de tolerância, que é a necessidade de cada vez quantidades maiores da substância para se obter o mesmo efeito obtido inicialmente com a dose menor. Ainda referente ao padrão de uso do LSD, o LSD raramente é utilizado todos os dias. Geralmente seu consumo é esporádico. Isso porque o LSD apresenta pouco potencial de dependência em relação a drogas como cocaína e como crack.
Referente ao mecanismo de ação do LSD, o principal mecanismo de ação conhecido é sua ação nos receptores serotoninérgicos. O que se sabe é que o LSD ele atua como um agonista nos receptores da 5-hidroxitriptamina ou da serotonina. E dessa forma, produz seus efeitos alucinógenos. A dose letal do LSD é uma dose relativamente alta em relação à dose que provoca o efeito alucinógeno. Lembrem que, para indivíduos não tolerantes, 25 microgramas de LSD já pode provocar efeitos alucinógenos. No entanto, a dose letal é em torno de 14.000 microgramas, muito maior do que aquela dose capaz de provocar os efeitos alucinógenos em indivíduos não tolerantes. Já falamos então que o LSD ele desenvolve tolerância. Após poucos dias de utilização contínua da substância, ele já vai apresentar tolerância, ou seja, necessidade de você consumir quantidades maiores para que se tenha o mesmo efeito alucinógeno do início da utilização. Por outro lado, apesar de produzir tolerância em um tempo relativamente curto, o LSD praticamente não desenvolve dependência. Seu potencial de desenvolver dependência é muito baixo. Além disso, o LSD não produz síndrome de abstinência. Bom, já falamos do LSD, agora vamos falar um pouco do chá que é conhecido como chá do Santo Daime, que é um poderoso chá alucinógeno. Geralmente, quando estudamos os alucinógenos na toxicologia, nós também falamos desse composto. O que é então o chá do Santo Daime? O chá conhecido como chá do Santo Daime nada mais é do que uma mistura de duas plantas da região amazônica. É uma mistura de uma planta chamada chacrona com o extrato de uma outra planta chamada cipó jagube. Os extratos dessas duas plantas misturados vão produzir o chamado chá do Santo Daime, que é um potente alucinógeno. O que é que acontece então nesse chá, nesse composto desses dois extratos, dessas duas plantas amazônicas, para produzir tanto efeito alucinógeno? Basicamente o que ocorre é o seguinte: aquela primeira planta, a chacrona, que é chamada cientificamente Psychotria viridis, ela é rica em uma substância chamada dimetiltriptamina. A dimetiltriptamina, como nós já vimos, é uma substância que é um poderoso agonista dos receptores serotoninérgicos e, portanto, é capaz de produzir uma forte alucinação, é um poderoso alucinógeno. Misturado, então, as substâncias contidas naquela outra planta lá que nós vimos, que compõe esse chá, que são as substâncias chamadas como beta-carbolinas, acontece um efeito sinérgico, pois as beta-carbolinas são inibidoras da monoaminoxidase, enzima que degradaria a dimetiltriptamina.
Como as beta-carbolinas bloqueiam a monoaminoxidase, não acontece, então, a degradação da dimetiltriptamina por essa enzima. E aí, o que sobressai é um poderoso efeito alucinógeno da dimetiltriptamina. É assim que esse famoso chá tem tanto efeito alucinógeno. Muito obrigado. Se puderem, se inscrevam no canal, ativem as notificações para receber avisos de novos vídeos postados aqui nesse canal. Mais uma vez, muito obrigado.